Bem-vindos ao quarto podcast do jornal Água e Ambiente sobre energia. Na nossa equipa, hoje, regressada de férias, temos como convidado o engenheiro Jaime Braga, verdadeiramente incontornável no setor da energia em Portugal. Quase tudo o que se passa no setor, de alguma maneira, passa por ele. Está atento a tudo, literalmente. É um gosto tê-lo aqui. Muito obrigado pela sua participação no nosso podcast. Agradeço também aos nossos residentes, Mário Paulo e Paulo Preto dos Santos. Mário Paulo é presidente do Conselho Consultivo da ES e Paulo Preto dos Santos é diretor executivo da Dorgás Renovável. Jaime Braga é assessor da direção da Confederação Empresarial de Portugal, CIP. Muito obrigado a todos regressados que estamos de férias. O nosso podcast deste mês é sobre a revisão do Plano Nacional de Energia e Clima 2023, que o Governo colocou em consulta pública no final de julho. Vamos andar na nossa conversa à volta de três ideias. A temperatura do PNEC em matéria de emissão, tecnologias, solar térmico concentrado e eólica offshore e, o terceiro tópico, a disposição, o mood dos investidores e promotores. No final do nosso podcast teremos a indicação da figura do mês e da decisão do mês. Sem mais delongas, vamos ao nosso primeiro mote, a ambição. Em matéria de revisão do PNEC, a ministra Graça Carvalho subiu várias metas, a saber, cota de incorporação de renováveis no consumo final de energia de 49% para 51%, cota de incorporação de renováveis na eletricidade de 85% para 93%, cota de incorporação de renováveis no aquecimento e arrefecimento, de 47% para 63%, e, finalmente, cota de solar fotovoltaico de 20,4 GW para 20,8 GW. Afinal, podemos dizer que temos hoje com o PSD um PNEC ainda mais ambicioso, aliás, tal como o Governo o afirma, e começo por perguntar isto mesmo ao engenheiro Jaime Braga, em quem, mais uma vez, aproveito para agradecer a sua participação. Muito obrigado. Ora bem, a ambição do PNEC tem duas leituras. Ou aumenta o numerador ou reduz o denominador. E a verdade é que a ambição quer, sobretudo, nota-se na eficiência energética. Como é que ela vai ser lida? Aí é que temos um problema muito grande. Porque, como é fácil de imaginar, em quase todos os quadrantes com quem eu já falei, recusam absolutamente a noção de um teto ao consumo. Não é viável. Portanto, em termos de ambição, é assim. Primeiro, se as metas de eficiência energética forem cumpridas por alteração de um dos fatores, pois favorece a subida de metas. Mas, por exemplo, elas não são iguais. Se me perguntar se a incorporação de renováveis no consumo final de 47 ou 49 para 51 é viável, é uma diferença pequena, não tem qualquer significado, e eu diria que o papel aguenta bem 2%. Agora, as renováveis na eletricidade de 85 para 93, alto, estamos numa faixa de muito difícil incremento. Não, na minha ótica, ainda não temos condições para garantir este tipo de subidas. Agora, nas renováveis para o aquecimento e para o arrefecimento, de 47% para 63%, é viável com certeza se houver gases renováveis, se houver algum milagre de maior eletrificação além do ritmo natural. É possível se houver hidrogénio. Sim, e se o plano do biometano puder ir para a frente, ainda tem muitas pedras no caminho. Muito bem, muito obrigado. Paulo, ambição a mais, ambição a menos? Vê-se a ambição a mais. Vê-se mais ambição neste plano, em alguns dos valores que aparecem como metas, e vê-se alguma falta de ambição noutros. Falta de ambição, já vou explicar porquê. Pegando nas palavras do Jaime Braga, de facto, há aqui uma tendência para valorizar a eficiência energética, mas o que é a eficiência energética? Lá está, é um quociente, numerador, denominador. E desde logo
eu faço a questão de pergunta. Faço a primeira pergunta. A eficiência energética é medida agora na energia final, de antes era medida na energia primária, portanto o que muda aqui é dos 16 kTeps de energia primária para os 14 kTeps de energia final. Não. Mas isto é um valor, não é um quociente, porque isto não tem, por exemplo, não mede a economia. Ou seja, uma eficiência é um quociente. E isto não é quociente nenhum, é um teto. Então, e se a economia crescesse imenso? Punhamos o teto na mesma. Portanto, não se pode medir a eficiência energética com um valor fixo. Não se pode consumir mais do que esta energia, agora, na energia final. Devia ser um quociente para medir, enfim, para ter em conta como é que a economia pudesse, e vai evoluir até 2030. Isto não me parece estar certo. As ambições. Falou aqui também na questão dos 47 para os 51, ou dos 49 para os 51, ser pouco. Parece pouco, mas é muito difícil. Isto é sobre a energia final total. Isto é muito difícil. Não é assim, de repente, quando nós, neste momento, estamos em 34. E conseguimos cumprir em 2020 os 31%, com alguma dificuldade, e foi com a ajuda do parâmetro das bombas de calor que apareceu ali a dar uma ajuda. Porque senão não teríamos cumprido em 2020 o parâmetro dos 31%. E, portanto, agora, em menos de 10 anos, estamos a 6 anos, como é que vamos passar de 34, já com essa ajuda que já existe das bombas de calor, para 51? Eu acho que vai ser muito difícil. Na eletricidade, então, concordo consigo, ainda mais difícil é passar dos 80% da energia, de energia renovável sobre a eletricidade para 93%. É muito difícil. Mas há aqui um conjunto de truques que vão aparecer. A RED 3 determina que a eletricidade e isto ainda não foi internalizada na legislação nacional, que a eletricidade usada nos transportes vai contar 4 vezes. Ora, isto é um truque. É evidente que vai dizer que cada quilowatt-hora ou cada megawatt-hora que eu uso na mobilidade rodoviária é multiplicado por 4. E este por 4 vai ajudar para se conseguir os tais 80% ou agora os 93%. Isto é um truque, como foi o truque das bombas de calor, que é, enfim, que na minha opinião é demasiado aquele valor que é atribuído ao peso da energia das bombas de calor no consumo nacional. E isto é nos transportes. E no ferroviário, na eletricidade no ferroviário, contam 1,5 vezes. É por isso que está tudo focado aqui na eletrificação à força da mobilidade, porque vai ajudar a cumprir estes valores. Portanto, temos para cumprir estas metas a eficiência e alguns truques. Eu chamo de truques, não são truques, mas vem da diretiva. Como é que interpretas a ambição do PNEC? Portanto, eu gosto sempre de ter alguns números para estarmos todos na mesma página. É preciso perceber que Portugal é o segundo país da Europa com menos emissões de CO2. Portanto, está logo atrás da Suécia. E, portanto, o total das nossas emissões é cerca de 1,5% das emissões europeias, que já por si apenas representam 7 ou 8% das emissões mundiais. E as nossas emissões de CO2 são qualquer coisa como 0,12% ou 0,10% das emissões mundiais. Portanto, quer dizer, é nada. Eu acho que é sempre importante termos estes números presentes para depois vermos, digamos, o que é que vamos fazer, onde é que vamos atuar. É também o facto de nós conseguimos ter algum êxito na descarbonização da produção de eletricidade. Um êxito significativo, superior à média dos países europeus, mas também temos situações complicadas, como é o problema dos transportes, que já aqui foi referido. Portanto, o facto deste governo centrar a sua atenção nos transportes não me parece mal, apesar destes truques todos que aqui foram referidos. Eu penso que a maioria dos PNECs europeus também tem uma série de truques e, portanto, estamos neste território. E, portanto, não me parece que seja assim, não me parece que seja o pior aspecto deste PNEC. A eficiência é importante, agora é evidente que
temos que ver como é que se determina a eficiência, como é que se faz. O Jean Braga já falou bem sobre isso. Só gostaria de acrescentar que é também importante nós percebermos qual é a riqueza que produzimos com a energia que consumimos. Isto é, eu posso ser muito eficiente, por exemplo, num aquecimento ou num equipamento qualquer, mas se o produto que eu vou produzir a nível industrial não tiver valor acrescentado, portanto, daí não vem grande interesse para o país. Portanto, eu acho que seria muito importante começarmos também a recentrar a nossa discussão qual é a riqueza que vamos criar com a energia que vamos consumir. E, portanto, enquanto não estivermos nessa situação, eu acho que agora continua a haver neste PNEC situações que eu, como engenheiro, nem sequer tenho grande vontade de discutir, mas tenho que as enunciar. Quer dizer, duplicar a produção da eólica offshore, não acredito. Já lá vamos Quadriplicar. Já lá vamos? Já lá vamos. Pensei que já, como disseste, que era só. Não, já lá vamos. Pronto, Já lá vamos. eu acho que, em resumo, acho que gosto do recentrar, digamos, para mim é o aspecto mais positivo, será o recentrar na política dos transportes, e aí também acho que ajuda um pouco os leilões que foram feitos com os gases renováveis, a bioenergia, tudo isso ajuda um bocadinho, e portanto, se melhorar alguma coisa, por mim, no setor do transporte, fico satisfeito. Muito bem, muito obrigado. Vamos então partir para o nosso segundo mote, tecnologias. Uma das tecnologias de produção de eletricidade que teve uma maior alteração de metas nesta versão foi a do solar térmico concentrado, que passou do objetivo de 300 megawatts para zero. Quais as razões que se podem vislumbrar para esta alteração? E depois, e vou perguntar a todos, depois, relativamente à eólica offshore, lá está, continua a ser uma aposta forte nesta versão do PNEC, colocada em consulta pública, com o objetivo de lançar concursos de até 10 gigawatts de eólica offshore até 2040. Esta decisão é justificada pela possibilidade de uma cadeia de valor, da criação de uma cadeia de valor. Tratando-se de uma tecnologia ainda não madura, com custos 2,5 vezes a 3 superiores à eólica terrestre, poderá considerar-se uma estratégia correta? São estas as duas questões a propósito de tecnologias que eu gostaria de pôr à vossa consideração, e podemos começar pelo engenheiro Jaime Braga. O solar térmico concentrado desapareceu. Como é que se explica isto? A mim admira-me é como é que apareceu. Primeiro, vamos lá ver. O solar térmico concentrado, tal como o solar fotovoltaico concentrado, faziam parte do menu global das tecnologias possíveis. E, portanto, quem produziu os primeiros PNECs não quis excluir, naturalmente, e eu penso que isso é razoável, nenhuma tecnologia, e provavelmente deitou a moeda ao ar e apostou numa determinado potencial para cada uma. Uns verificaram-se, outros não. E porquê é que o solar térmico concentrado não cresce? Os investidores e os fabricantes não apostaram nisto. Porque a aposta, portanto, o politicamente correto neste mundo é, primeiro faz-se eletricidade renovável, depois faz-se o que for preciso a partir da eletricidade. Ou seja, aquilo que reduz extraordinariamente a capacidade de raciocínio de um país inteiro, que é a crença absoluta na eletrificação direta ou indireta, que não é aplicável genericamente. E a Portugal, pelo menos na minha convicção, não é. E, portanto, neste ponto, o solar térmico concentrado, não cumprindo a função de primeiro produzir eletricidade, morreu à nascença. Muito bem. Paulo, Esta questão do solar térmico concentrado, temos que, digamos, eu separaria aqui em dois. O grande solar térmico concentrado, que não existe em Portugal, nunca existiu, como existe em Espanha, aquelas grandes torres de concentração solar. São as chaminés. São as chamadas chaminés, portanto, com um conjunto enorme de espelhos que fazem concentrar uma temperatura e faz esses direcionados efetivamente para a produção de energia. Esses são grandes investimentos, são muito grandes investimentos que Espanha viu acontecer, tal como aconteceu nos desertos da Califórnia, dos Estados Unidos. Tem uma grande vantagem essa tecnologia, que é, além de ser, apesar de ser muito cara, que permite a concentração térmica e poder despejar eletricidade nas horas de ponta.
Ou seja, faz uma certa, através dos seis fundidos. Mas depois há outro solar concentrado de pequena dimensão. E aí tivemos, há uns anos, até a emergência de uma tecnologia portuguesa, de um fabricante português que fazia pequenos painéis de concentração solar. Essa tecnologia não provou e desapareceu. Portanto, não sei se foi por essa razão que diminuíram a meta dos 0,3 gigawatts para nenhuma, para zero. Não consigo dar uma explicação sobre isso. Sim, senhor. Mário, consegues? Eu, ao longo, enfim, tive, em outras reencarnações, tive vários encontros com projetos ambiciosos de solar térmico concentrado, do qual fui sempre inimigo. Porquê? Porque quando se punha em cima da mesa os números, esses eram custos incomportáveis e, felizmente, conseguiu-se que em Portugal esse caminho não fosse trilhado. Em Espanha foi, tem tido um custo tremendo, digamos, em função da eletricidade produzida e, portanto, o facto de desaparecer do nosso PNEC é um dado positivo. Portanto, não vou alongar mais sobre este aspecto e, porque, como disse, ou seja, Jaime Braga, não se sabe porque é que apareceu, mas apareceu e se conseguiu fazer isso. E quanto, então, agora um comentário vosso à meta para a eólica offshore, para 2040? Aí, a intervenção do engenheiro Mário Paulo deu-me a entrada para o assunto, ainda bem, felizmente. E falou, pois o solar térmico concentrado tinha um custo incomportável. Portanto, começo por dizer custo incomportável. Neste momento, o eólico offshore. Portanto, ou é justificado como projeto piloto, isto é, opinião pura. Não tenho nada contra projetos piloto ou contra o prosseguir de projetos piloto. Agora, projetos desta dimensão, não é um piloto. mesmo que sejam os 2 gigawatts agora de coisa, só se estiverem amarrados a projetos de produção industrial. Ou seja, em conjunto e com responsabilidade conjunta. Não é encarável, até porque, se não houver esses projetos, o consumo de eletricidade no país cresce de uma maneira moderada. Eu entendo que amarrados não significa meras intenções. Quando eu digo amarrados é contratualmente, porque Muito senão bem. não vale. Sim, senhor. Bom, a minha opinião sobre estes projetos de E a eólica meta em concreto? e a meta em concretas é uma meta enorme, que eu creio que não vai ser atingida. É muito cara. Os leilões vão demonstrar isto, vão demonstrar que as tarifas sejam através de CFDs, de feed-in tariffs, chama-lhe o que quiserem, vão demonstrar que os investidores vão pedir pelo menos, à volta de, não muito longe disso, 160 euros o megawatt-hora. Porque isto abaixo disso não é, digamos, os investidores não investem, porque é muito caro. Eu sou a favor de aproveitar o que é que já está feito no projeto piloto de Viana do Castelo. É preciso não esquecer que, para além do investimento, é preciso construir depois os ramais para ligarem à terra. E no projeto piloto de Viana do Castelo, foi a REN que executou aquela interligação e que executou à conta de 40 milhões de euros que foi buscar ao POCU. Foi assim. Onde é que estão outros POCUs para fazer os outros? Portanto, eu sou a favor de que, para viabilizar esse investimento que já está feito, que se chegue no máximo a 300 megawatts, não sei se é possível, para viabilizar ali em torno dessa ligação de Viana do Castelo e depois logo se vê o que é que aquilo vai dar. Não mais do que isso, para aproveitar o investimento que está feito. Muito bem. Mário. Portanto, concordo com o que disse o Sr. José Paraça e também o José Braga e também o Paulo Santos. Portanto, só queria acrescentar um número, se não se importa. Eu gosto sempre de números,
que é este projeto piloto custa-nos 159 euros por megawatt-hora. Estamos 160. Só para termos uma ideia concreta, portanto, apesar do mês de agosto, o mercado ibérico neste momento está em 50 euros por megawatt-hora. Portanto, dar-nos uma ideia do que é que estamos a falar e do problema que teremos se formos por este caminho no encarecimento da eletricidade. Isto é extremamente importante. Porquê? Porque se formos por este caminho, vamos impedir, ou melhor, vamos, direta ou indiretamente, aumentar o preço da eletricidade. E deixamos de poder utilizar, digamos, aquilo, enfim, utilizar energia que se diz barata, mas afinal de barata, para eletrificar a nossa indústria e para, eventualmente, termos outras valências interessantes na nossa produção. Portanto, eu gastei algum tempo da minha vida quer na tutela, quer depois como profissional, na minha profissão, em volta deste tipo de projetos, quando estive na Rede Elétrica Nacional. E, portanto, apercebi-me de algo que a maioria das pessoas não tem essa ideia, eu próprio não tinha. A costa portuguesa é difícil, eu não sabia. E é difícil porque, a partir de uma certa distância, enfim, as ondas são muito alterosas, é isto tudo. Depois temos um problema que também, enfim, rapidamente, quer dizer, nós não temos um platô como existe entre a Inglaterra e a Irlanda. Nós estamos a falar de flutuante. Que aprofunda rapidamente. E, portanto, seria interessante que se divulgasse melhor um vídeo que a REN fez sobre as dificuldades que tiveram para fazer este cabo. Porque este cabo, para as pessoas terem uma ideia, tem que ser protegido na parte inferior e na parte superior. Uma coisa chamada os gibões de pedra, que aquilo que é incrível, é muito difícil, é muito moroso. E depois há um outro problema muito difícil, que é o problema do acesso, digamos, o acesso a estes moinhos, digamos, offshore. Porquê? Porque a nossa janela de oportunidade é pequena. Isto é, nós não podemos ir lá quando queremos, ao contrário dos outros sítios. Isto levanta problemas muito complicados e que, enfim, para além do custo que já está aqui referido e que é conhecido, mesmo em outros países, enfim, que têm interesse na tecnologia superior à nossa, estão a desistir pelos custos que isto acarreta. Portanto, em Portugal, quer dizer, se avançarmos, quer dizer, mesmo com 2 gigawatts, parece uma coisa demasiado ambiciosa e demasiado cara, mas também penso que o que o Paulo disse é quando aparecerem os leilões, eu não sei que haja umas habilidades de passar os custos para aqui e para ali. E, portanto, quando aparecerem esses leilões, as coisas vão se clarificar e não esquecer o problema dos pescadores. Certo. E já agora, se me permitisse, gostava de contar um episódio que me foi contado em público, enfim, pelos técnicos que andaram a fazer este cabo. Portanto, este cabo, há muito poucos navios que fazem isto. Quer dizer, digamos, a quantidade de navios que podem fazer, estender esses cabos, etc. Assim como há poucos países, portanto, o nosso cabo foi fabricado na China. E o senhor que veio cá ter esse cabo, às tantas houve uns problemas com os pescadores. E foi dito em público que o senhor disse à REN: tem 3 dias para resolver o problema com os pescadores, eu vou embora. Tenho mais que fazer. Portanto, quer dizer, tudo isto, há aqui um ambiente externo, há aqui digamos, todo este contexto leva aqui este projeto das eólicas, concordo, quando muito o que diz aqui o Paulo, que é, digamos, para aproveitar a infraestrutura que já temos, não vejo formas de melhor. Portanto, muitas dificuldades para criar um simples projeto piloto, como o Mário aqui descreveu, e em face disto, e em face do quadro que todos os 3 desenharam, eu pergunto aqui ao Eugênio Braga, é que se deverá esta insistência na eólica offshore? Essa é a pergunta mais difícil. Não é a pergunta, é a resposta. A pressão de alguns setores para que isto possa ir para a frente, quer do setor ambiental, quer até do setor do negócio, que é legítimo, para empurrar. Eu não posso deixar de pensar que nenhum governante, nenhum governo é insensível a essas pressões, sobretudo quando tem que apresentar números no plano. A única resposta que eu dou é esta. É tão prematuro
é tão prematura esta ambição de 2 gigawatts eólicos para 2030, que eu só levo a coisa é paciência, apresenta-se isto, constrói-se um número e temos um plano apresentável. Não acredito que possa ir para a frente, porque, primeiro, que os leilões, e é bom que existam, vão revelar o que é que vai acontecer, mas é preciso que os leilões não tenham, e eu aqui vou aproveitar o mote, truques. Em Mário Paulo, o cabo não pode estar omisso e o consumidor que o pague. Exatamente. E eu lembro que fui eu quem fiz essa luta, dizendo, desculpem, o consumidor não paga os 50 milhões, vão buscar o dinheiro onde quiserem. Isto é um projeto piloto, levem a investigação, levem ao que quiserem. E não é que foram rapar a verba da investigação, pobres departamentos das universidades. Pronto, e só para enquadrar, o tal cabo era no âmbito de um projeto piloto que foi montado. Agora, será outra coisa. Não podemos opor-nos a um segundo projeto piloto. Mas eu diria que tudo o que for além disso é uma imprudência. Muito bem. O nosso terceiro mote, a disposição e o mood dos investidores e promotores hoje. Com o PS no governo, o PNEC foi levado muito a sério por promotores e investidores que acreditavam, a avaliar pelas manifestações de interesse e aceso entusiasmo, que o governo iria garantir condições para assegurar o cumprimento de cada uma das metas. Terão hoje os investidores e promotores uma percepção diferente relativamente à importância das metas inscritas no PNEC? Ou seja, haverá hoje uma percepção de que o PNEC é um documento que serve, antes de mais, para cumprir a obrigação nacional, que serve apenas como referência, mas não pode ser encarado como um guião a cumprir sem desvios. E assim sendo, pode o PNEC, revisto, refriar decisões de investimento? Este é o nosso último mote. De alguma forma, até já na sua última intervenção, aflorou o assunto. Mas o que é que lhe parece? Como é que hoje os investidores estão a olhar para o PNEC? Mas agora posso ir mais ao fundo. Vamos a isso. Muito bem. Enquanto persistir a ideia de que o consumo deste país pode passar de 50 terawatt-hora para 90, Exatamente. passo de mágica, Sim. graças a negócios completamente incompatíveis com tetos de consumo. A menos que haja uma exceção, que não está clara e devia estar. E enquanto tivermos uma lei do clima que diz que a rede de gás acaba em 2040, que esse, eu diria, que é muito mais grave que o primeiro. Porque o primeiro é algo que, se não acontecer, não aconteceu nada. Enquanto que este aconteceu e está a envenenar a economia. Ou seja, a prescrição de que a rede de gás é para acabar, tem que acabar. Senão, a transição energética não é justa, é altamente penalizadora para os menos favorecidos, não há soluções. Exatamente. E a indústria estiola em vez de se desenvolver. E ignora os gases renováveis. Por esse motivo, é evidente. Porque mesmo que tenham preços, necessitem neste momento de apoios grandes, a expectativa é claramente, por serem recursos próprios endógenos, serem, no balanço final, favoráveis. E há outra coisa. Os contratos não têm que continuar a ser mal feitos, podem ser mais bem feitos. Engenheiro Braga, a recente questão, a propósito do mood, do entusiasmo, da motivação dos investidores hoje. Lida, obviamente, e está próximo de investidores e de promotores. Como é que eles olham hoje para o PNEC? Eu penso que no passado recente olhavam para o PNEC como um grande guia que os orientava e orientava os seus investimentos. Isso mudou, está a mudar. O que é que sucedeu? Nota alguma diferença na disposição? Obviamente que muda, e basta ver ouvir o discurso de quem representa os investidores, designadamente na eletricidade. E basta ver também a prudência e o silêncio muito ensurdecedor dos que querem investir nos gases renováveis, designadamente no biometano, onde, por exemplo, onde é que está a entidade coordenadora do licenciamento dos projetos?
Ao menos era só dizer, é fulano tal, não devia custar muito, mas ainda não está feito. Segundo ponto, baseiam esse desenvolvimento na propriedade pública, ou seja, nos resíduos urbanos. E os promotores e investidores ficam de pé atrás. Não, ficam à espera. Os mais generosos andam timidamente para a frente com aquilo que não custa dinheiro ou custa pouco dinheiro. Mas assim, daqui a 2 anos ainda não há nada. E é preciso, absolutamente, daqui a 2 anos, haja, porque para equilibrar, sem haver uma guerra civil, a mania de acabar com a rede de gás, é preciso que haja disponibilidade de gases renováveis. Tanto me faz se é biometano, se é hidrogênio. Não sou esquisito. É aquele que... Sim, senhor. Paulo, a percepção dos investidores e promotores... Eles andam inquietos. Eles andam inquietos. Mas mudou? Mudou e vai mudando. Quando o mercado elétrico, por exemplo, conduziu nos primeiros 4 meses deste ano preços demasiado baixos e a zero, eles estavam muito inquietos. Sobretudo os investidores em produção elétrica, solar, que não conseguiam se remunerar e alguns até não conseguiam cumprir o serviço de energia. Agora já estão menos inquietos porque o preço, estranhamente, o preço no verão está mais caro. Está bastante mais caro quando o consumo é menor. Isto é tudo muito estranho. Mas eu diria que essa não deveria ser a preocupação do PNEC. A preocupação do PNEC devia ser o interesse nacional, não é? E aí é que eu entro naquilo que eu há pouco falei, que este PNEC também tem falta de ambição. Portanto, nós vimos e já discutimos um conjunto de valores, um conjunto de metas altamente ambiciosas que foram reforçadas na sua ambição, mas em 2 delas nada mudou. Continua tudo na mesma. Que são as metas que, em minha opinião, que mais defendem os interesses do país. Que são elas. A dependência energética continua na mesma. 65%. Continua 65%. Mas afinal o país... Onde é que o país ganha? É dependente cada vez menos do exterior em termos de energia. E aí, não mexeram nada. Continua na mesma. Isto é muito estranho. Alguma coisa não bate certo aqui. E o outro é as interligações. As tão faladas interligações também não mudaram. Continuam nos 15% e continuam nos 15%. Se nós olharmos para a Península Ibérica, se não houver reforço das interligações, por exemplo, Espanha, França... Mas não depende de nós. Nesse caso não depende de nós. Mas o PNEC espanhol, se calhar, também terá esse problema. A ilha Península Ibérica, se não conseguir exportar a energia elétrica que produz para terceiros, não tem escoamento para esta energia. A energia deixa de ter valor. E então toda aquela capacidade que se quer instalar vai para onde? E a dependência energética, sobretudo a dependência energética, um verdadeiro plano ambicioso é aumentar, ou aliás, baixar a dependência energética dos 65, por exemplo, para os 60. Devia ser um primeiro desidrato. Isso era o primeiro desidrato. O país ganha com isso. Nada. Há uma coisa aqui que não bate certo. Depois, falou o engenheiro Jean Bragas do consumo energético, do consumo de eletricidade em Portugal. É, de facto, aqui a coisa que mais errada está. Este plano energético, a renovação, fala efetivamente de um consumo de Portugal de 90 terawatts-hora. Consumo elétrico. Se. Mas nem o se. Nós temos um consumo de eletricidade no país à volta dos 50 terawatts-hora. E é assim há mais de 10 anos. Está estagnado há mais de 10 anos, não passa disto. Na pandemia desceu para 46. Exatamente. Aliás, eu vou buscar uma declaração que o António Vidigal comentou, não sei se foi aqui nestes podcasts. Ele entrou para a EDP quando se licenciou há mais de 40 anos. Nessa altura, o consumo elétrico já era 20 terawatts-hora. Era um consumo elevado, tínhamos muita hídrica que já vinha de trás. Ou seja, há mais de 40 anos já era 20. E há mais de 10 está nos 50 e está estagnado. Como é que um PNEC diz que vamos chegar a 2030 com 90? O anterior PNEC, portanto, esta é a nova proposta, o anterior PNEC não é claro, mas baseava-se em 100 terawatts-hora. 100 terawatts-hora, o dobro. Tudo isto está errado. Isto é uma eletrificação forçada. Para quê? Para beneficiar alguns, os produtores. Na suposta ideia que tudo isto vai
aumentar a eletrificação e, em teoria, é verdade, em teoria, maior eletrificação aproxima o consumo de energia primária do consumo de energia final. E isso é bom para um país. Isso é bom para o país. Mas depois não há do lado da procura, evidências que o consumo possa aumentar, quer na indústria, Certo. quer na mobilidade, condições para tal. Muito bem. Mário. Portanto, a primeira parte da tua pergunta, se isso depende mais do PS, ou se os ambientes de investimento do PS ou PSD mudam muito ou não, Ou estão a mudar. para mim lembra-me aquele poema, eu gosto muito do José Régio, e principalmente os poemas de Deus e Diabo, no qual gostaria de falar no Cântico Negro. Ele diz que é um poema que eu quase sei de cor, mas vou só dizer duas frases, quero dizer, que é, eu não sei, por vezes não sei para onde vou, mas por aí não vou. Portanto, é uma célebre expressão do Cântico Negro. Não vou discutir esse tema. Agora, quero pegar, se me permites, no que o CG Jambrac disse, que me parece que é o maior problema que temos no PNEC. E que eu peguei nisso, já tenho o texto escrito para enviar que é precisamente o problema do gás natural. E, de facto, não é só terminar as redes em 2030, 40, é que mais cedo vão terminar as redes de distribuição ao doméstico. A rede de distribuição ao doméstico, como você já sabe, tão bem como eu, representa 55% dos custos. Nós pagamos 55%. 50% dos custos, 50% a 55%, segundo os dados da Rede Elétrica Nacional. Portanto, se quiser levar isso, é uma tragédia nacional. Porque, mesmo que tenhamos os gases renováveis de hidrogênio, é tudo muito mais caro, 2 a 3 vezes mais caro do que é o preço do gás natural. E o gás natural representa um consumo de energia equivalente ao de eletricidade 60 terawatts-hora, até mais. Na indústria é mesmo igual em TEPs. Em tempos, portanto, exato. Portanto, esta situação é dramática e, portanto, terá a ver com o nosso tecido industrial, terá a ver com os consumidores mais pobres, porque se cortarmos o gás natural, eles vão para quê? Para o butano e para o propano, portanto, o chamado gás natural, que custa o dobro e é mais poluente. E, portanto, essa preocupação do Sr. Jean Braga parece-me a mais importante delas todas. Enfim, deixa-me só ajudar-te nesse raciocínio. O anterior governo já começou isso, no afundar na infraestrutura de gás natural, quando legislou no fim da obrigatoriedade dos novos edifícios terem uma rede de gás. Era obrigatório e deixou de ser obrigatório. Portanto, é já uma tendência já na lei. Portanto, não, digamos, esta situação é muito preocupante, está um bocadinho escondida, devia ser mais discutida, as consequências têm a ver também com a nossa segurança da produção de eletricidade. Continuamos a precisar de centrais de ciclo combinado para, digamos, resolver os problemas da dita intermitência e, portanto, sim, ou seja, já Braga, esse é o grande problema que nós temos e esse é um problema que tem que ser discutido e que tem que ser posto em cima da mesa, porque é de uma enorme gravidade. Já agora, só para acabar... É porque é aquele que já existe, não é o potencial. Este já o temos. Esse já o temos, já agora uma pequena nota, que é muito importante, que é, como a rede é nova, não está completamente amortizada. O que significa, se este objetivo for para a frente, é preciso negociar com as empresas, digamos, os custos que elas deixaram legitimamente ter na sua amortização. O que é uma situação explosiva. Quer dizer, reduzimos o consumo, aumentamos os custos. Quer dizer, isto não pode ser. Eu acho que é o principal problema que a mim preocupa no PNEC. E, de facto, como te disse... E um deles é este, pegando aqui que o engenheiro Jean Braga falou da indústria. Eu conheço bem a indústria porque eu fui uma das duas pessoas que contratou a grande indústria. Os primeiros contratos de gás natural foram negociados por mim e por um colega meu. Conheço muito bem a indústria, já conhecia antes. Quando nós vemos pessoas que dizem que mas a indústria nos próximos anos vai toda mudar, vai toda eletrificar, com exceção de algumas.
Porque aparecem as bombas de calor, que são muito mais eficientes. Epá, não conhecem o industrial, não fazem a mínima ideia como é que o industrial reage e como é que o industrial decide. Eu tive dificuldades aqui há 20 anos, quando fui contratar gás natural, contra o fuel óleo, aí havia vantagens. É difícil, isto não é assim, não é impondo. As bombas de calor são muito mais caras, têm um risco tecnológico elevado e têm têm custos de operação e manutenção bastante mais caros. O industrial Bem. não vai engolir assim sem mais nem menos. Muito bem. Este nosso mote prendia-se com o mood dos promotores, dos investidores, e provavelmente, se há uma alteração ocorre, ela prende-se com a densificação da informação que hoje existe. A informação densificou-se. Hoje há podcasts, hoje há mais informação e provavelmente isso deixa também todos a refletir um pouco mais. E vamos então partir agora para a parte final do nosso podcast com a indicação por cada um de vós vamos começar pela a decisão do mês e depois a figura do mês. A decisão do mês é só referir qual foi a decisão e justificar em três palavras qual é que foi a decisão do mês. Eu posso começar pelo Paulo. A decisão do mês, qual é a decisão do mês? Para mim, a decisão do mês foi a nomeação de Paulo Carmona para Diretor-Geral da Energia. Eu acho que é uma boa decisão. Sim, senhor. E porquê? Porque é uma pessoa que conhece o setor. Muito bem. Mário. Eu aqui estou alinhado com o Paulo, está aqui escrito, não escrevi agora, estou alinhado com o Paulo, acho que o Paulo Carmona, no pressuposto de que vai para a Direção-Geral de Energia para transformar a Direção-Geral de Energia numa entidade importante que deixou de ser, do meu ponto de vista, não pelos diretores que lá estavam, mas porque foi sendo esvaziada de técnicos competentes. Nesse pressuposto, eu penso que é uma decisão valente, porque é não é novo esta ideia, não, fazer o Instituto não é uma ideia nova, mas se de facto, digamos, a Sra. Ministra quer fazer isto, é de facto uma decisão com muito impacto positivo na nossa energia. Portanto, Muito bem. Já me Braga. Obrigado por me terem deixado para o fim, porque eu estou menos livre para responder. Não é? Concordo em absoluto com as opiniões anteriores. O facto marcante, materializado na nomeação recente do Paulo Carmona para Diretor-Geral de Energia. Essa é a decisão. O que temos que pensar é que essa é apenas a ponta do iceberg. Porque o que está em causa é a capacidade do Paulo Carmona, que, como é evidente, não é um expert técnico em energia, é um licenciado em gestão, Sim. mas com uma intuição do tamanho do mundo. Ou seja, sabendo pouco tecnicamente das matérias, o que ele tem o diabo parece que consegue acertar. Eu trabalho há 11 anos com ele, conheço-o muito bem, e o objetivo é sanar as limitações que hoje existem na fiscalização da área da energia. Claramente, o funcionamento tem que melhorar. E segundo, a questão da eficiência energética não pode continuar, digamos, o Estado a virar as costas, deixando tudo à ADN, não tem que se alterar. Muito bem. A decisão já com algumas indicações. E, portanto, só para acrescidas. falar, o objetivo final, de certeza, é o Paulo Carmona, em 2 ou 3 golpes disruptivos, conseguir brilhar e tornar a dar. Muito bem. Vamos então agora à figura do mês. Eu queria destacar aqui, em relação à figura do mês, o reaparecimento de Nuno Ribeiro da Silva para a função para a qual ele foi nomeado, para o bem e para o mal, vai ser imensamente difícil para ele. Ele vai ter bastantes dificuldades. Há ideias de que podiam juntar as baixas de tensão com a média tensão. É um assunto muito difícil. Vai obrigar o Nuno a tomar decisões. E vai ser um stress muito grande para ele, porque não é um problema de resolução fácil, de facto. Para o mal, o facto de ele ter estado em Endesa pode ser um pequeno óbice, porque vão acusá-lo de falta de independência. Isso não é uma coisa a deixar de pensar que existe. Muito bem. Mário. Então,
Tudo o que dissemos antes, acho que a figura do mês, os pressupostos que equacionamos, é mesmo o Paulo Carmona. Portanto, está decidida esta decisão. Portanto, sobre isto não tem mais nada a É a dizer. decisão e a figura. Jerónimo Braga, cabe a si encerrar com a indicação, a nomeação da sua figura do mês. É difícil porque ambos têm total defesa, não é? Mas quem é Não que tenho a figura? menor dúvida de que é mais importante para o país o sucesso do Paulo Carmona. Porque o outro problema, eu dispenso-me de coisa, publicamente eu já assumi que defendo a não partição do país em termos de baixa tensão, portanto é a minha posição, e portanto não invejo o papel do Nuno Ribeiro da Silva, com quem eu já falei, já troquei impressões logo no próprio dia. Muito bem. Muito obrigado ao Jerónimo Braga, que se juntou aqui à equipa dos podcasts da Energia, do Jornal Água e Ambiente. Muito obrigado ao Paulo e ao Mário. Obrigado a todos, obrigado àqueles que nos seguem e que podem e que estão habituados a escutar-nos nos canais habituados. Muito obrigado. Até ao próximo mês. Muito bem.